boa tarde, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula da semana, né, aqui do Centro Espírita Ubiratã, da Escola Mediúnica. É sempre um prazer estar com vocês, gravar, né, essas aulas, ainda que num modelo não o ideal, não o que a gente gostaria, mas com certeza com todo o apoio, com todo o socorro, com toda a preparação dessa casa abençoada, que abre as portas do seu estudo, né, para nos auxiliar, para nos melhorar. Então, para quem ainda não assistiu o Evangelho, quem não se conectou ainda com essa energia gostosa da casa para entrar no assunto da nossa aula de hoje, o momento é agora para pausar esse vídeo e assistir aí em cima o Evangelho de hoje, tá? Se você já assistiu, então vamos dar sequência aí. Então, dando sequência aos estudos, hoje a gente vai falar sobre a aula 42. Nessa apostila está na página 148. Lembrando que as apostilas têm variações de páginas. E a aula sobre uma aulinha muito curtinha, mas muito gostosa, que traz alguns ensinamentos muito legais. Fala sobre mediunidade nas artes, pintura, escultura e música, parte 1. Antes da gente entrar de fato na aula, né, é importante a gente falar um ensinamento aí que os espíritos já trouxeram para nós, que toda arte, toda forma de arte, ela é inspirada, né? Então, é uma forma de mediunidade. Por isso a gente tem uma aula sobre isso, né, para explicar sobre isso. E aí Allan Kardec assinala as características das fases de transição no campo das artes. Então, as artes passaram aí por vários processos de mudança. As artes só sairão do seu torpor, do seu adormecimento, quando houver uma reação visando as ideias espiritualistas. Desta forma, antecipa-se que o que se pode constatar na atualidade, no terreno da arte espírita, em suas variadas modalidades, frente à violência humana, refletida nos meios de comunicação e através das expressões artísticas mais destacadas, como música, pintura, teatro, cinema e televisão. Então, hoje a gente vê com muita frequência, não só livros espíritas, né, mas a gente vê músicas, não só espíritas, mas músicas, né, que falam de Deus, de Jesus, né, a gente vê pintura, a gente vê teatro, um monte de cinema, né, filmes, enfim. Então, isso tudo é o que a gente vê aí no nosso momento atual. Allan Kardec afirma ainda que a decadência das artes neste século, no século atual, é o resultado inevitável da concentração das ideias nas coisas materiais. E esta concentração, por sua vez, é o resultado da ausência de qualquer crença na espiritualidade do ser. É matematicamente exato dizer que sem crenças as artes não têm vitalidade possível. E toda transformação filosófica traz, necessariamente, uma transformação artística paralela. Então ele fala o quê? O momento que a gente está vivendo é um momento tão materialista, as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, que a gente vê uma decadência nas artes. A gente não vê mais, por exemplo, grandes escultores, filósofos. Existem filósofos na modernidade, mas não como existiam antigamente, né? Tudo era muito diferente. A gente tinha uma explosão aí em todos os campos da cultura, né? E hoje a gente vê um empobrecimento da nossa cultura, né? Porque ele fala muito especificamente que as pessoas estão muito voltadas para o lado material e isso acaba criando essa decadência nas artes, porque toda arte, toda forma de cultura, ela é uma inspiração, né? É uma forma de mediunidade. Então, muito natural que haja essa decadência, uma vez que a pessoa está muito voltada para o lado material. Kardec apresenta 3 momentos filosóficos e correspondentes a transformações artísticas. Então ele fala que a transformação filosófica, ela traz a transformação artística de forma paralela. Então quando o homem evolui, busca se melhorar, busca conhecimento, busca olhar o outro com outros olhos, busca olhar sua sociedade, ele começa a melhorar artisticamente, né? E por isso que ele fala dessa decadência do momento.
Então ele traz aí 3 momentos em que o homem, o momento filosófico, ele procurou a sua melhora, né? Ele buscou a sua evolução e aí, consequentemente, as artes melhoraram. O primeiro momento é a época primitiva, né? A arte pagã, em que se acreditava que não se tinha conhecimento de um Deus único. Então, a divindade era toda a natureza de uma forma visível, né? Então, cultuavam o ar, a água. Não que hoje não exista esse tipo de cultura, né? Mas ele está dizendo que lá na época primitiva, a arte pagã começou com essa divinização, né, da natureza. Então eles só conheciam a vida material, não tinham nenhum conhecimento de espiritualidade, muito menos de mediunidade. O segundo momento é a época da Idade Média, que aí veio a arte cristã. Então ele veio depois da arte pagã e ele representa os sentimentos atormentados, né? A busca incessante do homem em saber para onde eu vou, se eu vou para o céu ou vou para o inferno, né? Se as minhas ações vão me levar para o inferno, se as minhas ações vão me levar para o céu. Então essa busca desenvolveu esse momento da arte cristã, tanto na pintura como na escultura, né? Então a gente tem muitas pinturas sobre o céu e o inferno, esculturas, quadros, livros, né? Então, esse foi o momento da arte cristã, porque foi um choque, né? Então, a gente passa de uma era primitiva, onde a gente acreditava na natureza da forma como ela era visível, e passa a acreditar que existe algo a mais, que existe para onde a gente vai depois? O que eu vou fazer quando terminar essa vida? E aí, isso criou esse conflito, mas foi um boom, né? Foi um desenvolvimento na nossa cultura, na filosofia e na cultura, e na arte de uma forma geral. E aí, a época atual, que é a arte espírita, que hoje, graças a Deus, graças à codificação que Kardec trouxe para nós com a doutrina dos espíritos, a gente tem aí, então, a arte espírita. O que ela traz? Que deve expressar as novas ideias da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e dos mundos, e ainda a comunicação dos espíritos. Então ela vem para complementar e para transformar a arte cristã, que começou então com aquela ideia de que Deus existe, né, que uma força existe, alguma coisa existe. Então a arte espírita veio aí para complementar, para dar mais subsídios, né, para melhorar, mudar, avançar a arte cristã. Leon Denis diz que o papel essencial da arte é expressar a vida com todo o seu poder, sua graça e sua beleza. E é nesse sentido que comenta o espírito Lavater. Lavater, para quem quiser conhecer, depois lá no site do Consolador, tem uma explicaçãozinha bem legal e curtinha sobre Lavater, mas só para vocês entenderem, Lavater, ele tem aqui... Vou só ler para vocês aqui. João Gaspar Lavater foi um teólogo e filósofo, pastor, nascido em Zurique, na Suíça, e que trocou várias cartas, né? Que depois isso virou, isso foi tudo codificado, né? Fizeram um apanhado, né? Um apurado dessas cartas que ele escreveu para a imperatriz russa Maria. E nessas cartas ele traz aí várias explicações, várias coisas interessantes sobre o pós-vida, né? Sobre tudo aquilo que é possível, tudo que foi feito, tudo que ele conseguiu constatar depois que ele desencarnou. Então é muito legal, uma obra bem bacana, quem tiver interesse, depois eu deixo para vocês o link aqui no grupo, tá? Do Consolador, que tem esse resuminho aí do Lavater. Mas falando lá da nossa aulinha, o que comenta o espírito Lavater dizendo: não é belo, realmente belo, senão aquilo que o é sempre e para todos. E esta beleza eterna, infinita, é a manifestação divina sob os seus aspectos incessantes, variados. É Deus em suas obras e em suas leis. Eis a única beleza absoluta. Acrescenta ainda: nós que progredimos não possuímos senão uma beleza relativa, diminuída e combatida pelos elementos inarmônicos da nossa natureza. Olha que legal. Então ele fala que aquilo que é belo só é belo se ele o é a todo tempo e para todos. Então ele fala sobre o que é aquilo que a gente entende como arte, né?
e que ele deve ser agradável aos olhos, aos ouvidos daqueles que veem isso depois, e que é uma inspiração divina. Então ele fala sobre isso de uma forma muito sutil, dizendo, olha, aquilo que nós temos, a nossa ideia de arte é muito pequenininha e muito ainda distorcida. Ele até usa aqui o exemplo, né, que nós usamos elementos inarmônicos, ou seja, fora de harmonia, porque ele é só uma pequena comparação da beleza, das leis de Deus e da beleza que Deus quer que a gente veja, né? Completa Leon Denis que o objetivo sublime da criação é a fusão do bem e do belo. Olha só, esses dois princípios são inseparáveis e inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmos. Então, tudo o que acontece, Deus inspira o bom e o belo. Então, quando a gente fala aqui de mediunidade e de arte, a gente vai pensar sempre nesse contexto. O bom, aquilo que é bom, se unindo àquilo que é belo e fazendo, então, algo bom e belo para todos ouvirem, verem, agradável aos nossos olhos e ouvidos, né? Emmanuel ensina, né, o mentor de Chico, ensina que a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da nossa alma. Então a arte é a contemplação, né, da nossa parte, daquilo que é mais bonito que Deus trouxe para nós. O artista verdadeiro, olha que essa frase, o artista verdadeiro é sempre o médium, sempre, porque a arte é inspiração. Olha que bacana. É o médium das belezas eternas. Então, o médium, ou seja, o intermediário. Então, o artista verdadeiro é o intermediário das belezas eternas. O seu trabalho, em todos os tempos, faz tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, faz com que a gente se sinta bem, sinta prazer naquilo que está sendo trazido, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia, a vontade do coração para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Complementa que a arte será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita, porque será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio dos seus expositores. Então, a gente vai trazer a nossa mediunidade, vai ser a ferramenta para expressar a beleza que Deus quer que a gente veja, né, o bom e o belo, mas sempre usando as nossas capacidades, né, as nossas ferramentas. Há todo um processo de formação do artista ao longo da sua caminhada evolutiva, que exterioriza na obra seu sentimento inferior, seu equilíbrio mental, sua paz, sua bondade, sua crença. Por isso, diz Denis, que quando o espírito humano encarna na Terra e leva consigo, seja das suas vidas terrestres, sua bagagem artística, esta exterioriza-se sob a forma de inspirações, reunidas a uma qualidade mestra que chamaremos de gostos reunidos ao sentido do belo. Lembra o belo e o bom, né? Essa é a inspiração que Deus traz. E olha que legal, ele fala aqui sobre a mediunidade. Então ele fala, cada vez que a gente reencarna, né, que a gente desenvolve a nossa mediunidade voltada para a arte, a gente vai carregando essas bagagens. Essa é a explicação super lógica das crianças gênios, né, das crianças que nascem com vocação para pintura, para artes, para tocar. Você fala aquela criança que nunca aprendeu a tocar piano e de repente ela sempre toca piano como se ela tivesse feito isso uma vida inteira. E ela tem 5, 6 anos de idade, nunca nem tocou um piano na vida, né? Então, isso é muito legal. Essa é a prova real da pluralidade das nossas existências e da bagagem que Emmanuel fala, da bagagem que a gente traz, né? Então, a gente traz essa bagagem e ela se apresenta na nossa existência atual em forma de inspirações. Ele chama de gosto reunido para o belo, de inspirações, né, que vão nos auxiliar a ser, então, usar a nossa mediunidade nas artes
sempre com o objetivo de unir o bom e o belo e de trazer sempre esclarecimentos e nos ajudar enquanto humanidade, tá? A mesma ideia transmite Emmanuel. A perfeição técnica de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida só, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual. Este gosto pela arte, numa das suas características, quaisquer, leva o homem à busca da inspiração, que é uma forma de mediunidade intuitiva, pela qual o artista entra em contato com os espíritos para a realização do seu trabalho. Livro dos Médiuns. Então, olha que Emmanuel completo dizendo exatamente isso, né? O gosto pela arte, então a gente traz essa bagagem, né? É resultado das nossas experiências seculares na Terra, né? E na espiritualidade, e aí a gente traz o gosto pela arte, né? E aí a gente busca inspirações, que é a mediunidade intuitiva, que vai se conectar com esses amigos espirituais para desenvolver esse trabalho de arte, né? E aí, trazendo aqui para complementar, também tem um site do Correio Espírita que fala sobre isso, né? Tem uma passagem, eu vou ler bem curtinha para vocês e depois eu vou deixar também o link aqui no site, no grupo. Certa vez, o médium Chico Xavier perguntou ao Espírito Emmanuel o significado da palavra mediunidade. O nobre mentor espiritual respondeu que se tratava de um trabalho de reajuste. Hoje, conhecemos melhor o significado da mediunidade, bem como a responsabilidade que nos cabe na utilização dos seus mecanismos que servem de ferramentas úteis ao aperfeiçoamento. Para haver um equilíbrio integral e o resultado, será preciso atender os dispositivos geradores da conduta exemplar, visto que o médium tem o compromisso de trabalho em prol da humanidade. Isso ele explica o que é a mediunidade, né, nesse trechinho. Sendo assim, podemos dizer que a reencarnação é uma oportunidade excelente para os que desejem consagrar-se nas esferas mais sutis. E a mediunidade é o serviço divino de justiça, amor e caridade na trilha da definitiva da redenção. O que tudo ele explica o que é a mediunidade, né? Na pergunta que Chico fez para Emmanuel sobre o que era para Emmanuel o que era a mediunidade, ele explicou dessa forma, que é então essa ferramenta para sermos úteis. É o reajuste que temos para ter, aqui ele fala é o trabalho do reajuste, é um reajuste que temos nós como devedores, mas que temos as ferramentas necessárias para auxiliar não somente a nós, como a nossa evolução, mas tudo e todos à nossa volta. A arte, aqui é interessante, a arte e a mediunidade em perfeita sintonia servem de instrumento eficiente ao esclarecimento moral da sociedade e, portanto, todo aquele que tem dentro de si o respeito filial, respeito, né, ao Pai, as belezas universais, saberá traduzir e produzir com tamanha maestria as infinitas verdades do bem mencionadas por Jesus. Aqui ele fala do que é a arte e a mediunidade. Então ele fala a perfeita sintonia dessas duas trazem esclarecimento para a humanidade, né? Trazendo o bem e o belo unidos, né? Para auxiliar a humanidade. A arte, nas mãos do trabalhador respeitoso, pode multiplicar-se e vincular-se aos conceitos normativos, visando sempre o progresso espiritual e nunca manifestações efêmeras e grotescas. Bom, é um textinho longo, mas a parte que era da aula é essa parte interessante. Então, a arte nas mãos do trabalhador pode multiplicar-se e vincular-se aos conceitos normativos, visando sempre o progresso espiritual. O progresso espiritual seu, individual, e o progresso espiritual de todos aqueles de onde estamos, né? Do nosso lar, da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos amigos, do nosso trabalho e da humanidade em si, tá? Então,
Bom, pessoal, nossa aulinha de hoje é curtinha, como eu falei, era uma aulinha gostosinha que fala aí sobre artes. A semana que vem o pessoal vai dar continuidade na parte 2. E aí a gente fica por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma pergunta, se depois quiserem acessar os links para dar uma olhadinha nos trechinhos que eu comentei, fiquem aí à vontade e a gente fica à disposição, tá bom? Um final de semana para vocês, um bom estudo para todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau!